Você não deveria ser o rascunho de seus erros, e sim a obra em progresso que aprende com eles. Esse canal, ele fala sobre recomeços e como se tornar uma folha ao vento fluindo na corrente do destino. E no último episódio, nós falamos sobre nossas vulnerabilidades. Como que, através do entendimento dela, ou seja, criando intimidade com essas vulnerabilidades, nós conseguimos extrair um poder oculto que nelas guardam. E hoje eu quero falar de uma das coisas que são talvez uma das mais difíceis para qualquer pessoa aceitar, que são os nossos erros do passado. E para você que está acompanhando aqui o canal na íntegra, tá percebendo que a gente tá vindo de uma sequência meio pesada de assuntos, né? Atrevido, gostei do estilo! Primeiro a gente falou lá no episódio do pacto interior, de sentimentos que são perigosos, que nos desestimulam e que fazem a gente desacreditar muitas vezes do nosso propósito. Depois a gente foi pro último episódio que a gente falou sobre as nossas vulnerabilidades, ou seja, aquelas fraquezas que a gente não gosta de olhar. A gente até sabe que elas existem, mas muitas vezes a gente prefere colocá-las para baixo do tapete. Não existe vergonha na fuga. E hoje a gente vai começar a falar de um outro assunto que são os erros do passado. Então a gente vai novamente tocar em um assunto que não é tão agradável assim. Pra gente terminar de ser amassado por toda a culpa e toda a desilusão que afoga a nossa vida em um mar de arrependimento. Amadurecer e crescer nem sempre é um processo agradável, né? Na verdade, na maioria das vezes não é. Muito engraçado! Mas todo esse processo que a gente tá construindo, ele tem um porquê. Ah, bom, então assim sim. Eu aqui, como uma folha ao vento, eu apenas deixo que o regente do caos ele me conduza nessa jornada. Eu aqui me coloco à disposição para ouvir o que eu preciso ouvir e tá onde eu preciso estar, para eu poder ser essa aranha que conecta os pontos. Porque como eu sempre digo, tudo tá conectado. Chega de filosofia. Então segue aqui firme comigo, agente do destino, porque eu tenho certeza que no final dessa jornada você vai sair maior do que entrou. Essa é a minha parte que eu me comprometo a entregar. E a tua parte é agir na tua vida e compartilhar aqui os teus insights. Dito isso, então, vamos começar com o tema de hoje. Vambora! E eu queria já abrir esse nosso papo sobre o passado citando uma frase do Confúcio, que ela diz assim: nossa maior glória não é nunca cair, mas levantar cada vez que caímos. E pensando aqui com os meus botões, né, qual seria o primeiro passo então para mim começar a pensar sobre os erros do passado? E na minha visão, eu entendi que eu não tenho poder de consertar os erros que eu cometi no passado. Então, um primeiro ponto seria aceitar que eles precisam ficar onde estão, ou seja, lá no passado. E eu sei que muitos desses erros, eles estão ligados diretamente à nossa personalidade. Estão ligados às nossas crenças, do jeito que a gente enxerga o mundo. Só que aqui, onde a gente está buscando um recomeço na nossa vida, ou seja, fazer uma metamorfose na pessoa que a gente é hoje, não combina mais ficar carregando esse fardo do passado. Eu diria que não faz nem sentido fazer isso. Então, eu fiz um combinado aqui comigo mesmo, e eu aconselho você a fazer o mesmo, que é o seguinte: eu não vou mais perder tempo e energia pensando como seria se eu tivesse feito diferente lá atrás. E vou trocar isso por ganhar tempo pensando em como que eu posso fazer diferente daqui pra frente. Hoje eu consigo olhar pro passado e entender que eu fiz as escolhas que eu fiz porque era o melhor que eu podia fazer com a cabeça que eu tinha e com os recursos que eu tinha naquela época. Pessoas fazem isso todo dia. E se eu consigo ver hoje que o que eu fiz lá atrás não foi legal, de certa forma, na minha experiência, é porque eu amadureci e porque eu tô caminhando para um caminho de evolução. Mas eu precisei cometer esses erros no passado para, de certa forma, aprender alguma lição. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que tem lições que são mais caras do que as outras. Só que a lição só vale a pena se a gente consegue soltar a culpa que ela nos gera.
Eu entendi que se eu ficar muito apegado à culpa que os meus erros geram, isso me traz um medo de errar de novo. Errou! E quando eu tenho medo de errar, trava meu aprendizado para coisas novas. Não adianta, errar faz parte da vida. Sempre que a gente vai tentar algo novo, é uma tentativa e um erro. Inclusive, o próprio método científico se baseia nisso, né? Em tentativa e erro. Yes, science! Então, eu vejo que aceitar o erro dói menos do que ficar travado por causa de um medo de errar novamente. Sobre isso, eu até lembro de um desenho que me marcou muito, assim, na minha infância. Pra te ver como o negócio é antigo. Mas é o desenho do Rei Leão lá, o primeiro filme que teve. Que o Rafiki, que é aquele macaquinho que levanta ele na pedra lá e tal. Ele fala bem assim: o passado, ele pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Bah, a Disney é foda, né, cara? Sabe mexer com nossas emoções. Tem uma frase que diz assim: o passado, ele só fica no passado se ele não te perturba no presente. Tem gente que atribui a Freud essa frase, mas eu não tenho certeza se foi ele que disse, não. Mas o importante é o quê? É que se alguma coisa lá de trás nos incomoda hoje, aquilo lá não ficou pra trás. A gente revive e isso continua nos perturbando e nos atrapalhando hoje. Você vai se surpreender, mas eu andei pensando muito nisso. Por isso que eu acho tão importante soltar e deixar pra trás. E eu não falo de esquecer o que aconteceu, Esse não é o tipo de coisa que se esquece facilmente. mas de soltar a culpa que essa lembrança gera. Porque dessa forma a gente consegue diminuir a carga que essa lembrança exerce sobre nós hoje. Pra ser sincero, eu adoraria se parasse de me atormentar. Eu consigo também entender a importância de, além da gente soltar a culpa que a gente carrega sobre as coisas que a gente errou no passado, eu percebo também que a gente tem que perdoar as pessoas que a gente acredita que erraram conosco no passado. Fiz um esforço, a luta interior na alma. A verdade é que não dá. Lembrando que, assim como você, essas pessoas agiram da melhor maneira que elas acreditavam ser no passado. E pode ser que muitas vezes elas até queriam te fazer um bem e acabaram te prejudicando. Ou muitas vezes elas agiram por puro egoísmo mesmo. Mas isso não importa. O que importa aqui é a gente se livrar desse ódio que a gente carrega por algo que alguém fez pra nós no passado. Você vai ter que concordar comigo que a raiva, ela consome só quem sente ela. E quanto mais a gente fica nutrindo esse ódio que a gente tem por alguém, mais a gente vai ampliando essa dor que a gente carrega sobre algo do passado. E pra que isso? Para nada! E pior ainda, a gente sentir raiva por algo que alguém nos fez no passado pode nos afastar de confiar nos próximos aliados que a gente conquistaria pelo caminho. E vamos combinar que, por outro lado, a gente aqui também não é anjo, né? Retire o que disse agora. Às vezes a gente carrega uma culpa porque a gente acabou prejudicando alguém também. Só que eu tô tomando a postura de, quando eu entender isso, eu ir lá e pedir perdão pra pessoa. Muitas vezes a pessoa nem lembra de mim ou nem lembra da situação. Mas se eu tô lembrando disso, é importante eu ir lá e fazer esse exercício. Porque o que eu entendo desse ato da gente ir lá pedir o perdão é que quando a gente faz isso, a gente consegue também se auto-perdoar, vamos dizer assim, pela situação. Porque se a pessoa que foi prejudicada me perdoou, eu consigo também me perdoar por isso. E isso vai me trazendo mais paz de espírito. Eu entendo que o perdão, ele na verdade cura todo mundo que está envolvido na situação. Mas aqui eu quero trazer um ponto de atenção. Eu percebo que o perdão, ele não serve só pra gente se libertar da culpa que a gente sente. Na verdade, esse ato também é pra libertar o outro do ódio e do ressentimento que ele sente por nós. Porque um perdão sem sinceridade e sem empatia, ele é vazio. E as pessoas sentem quando isso está acontecendo, quando não está sendo sincera a coisa, quando não está vindo do coração.
Você também já deve ter percebido isso. Alguém te pediu desculpa, mas a pessoa nem queria te pedir desculpa na real. Claro que ninguém é obrigado a te perdoar só porque tu tá pedindo um perdão sincero. Às vezes a gente tem que dar um tempo e a escolha é da pessoa se ela vai querer ou não. O que eu vejo assim no meu papel de quem tá pedindo perdão é de ter sinceridade e humildade quando eu fazer esse ato. Mas não esperar que a pessoa me perdoe e eu ficar brabo porque ela não me perdoou. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. A gente tem que ter parcimônia nessa hora, né? Eu comecei a fazer um exercício também, que ele parece até bem simplório, mas ele tá me ajudando bastante nessa questão de perdoar os erros e as más escolhas que eu fiz no passado. E o que é esse exercício? É me fazer um elogio sincero. Isso é sério? E tu pode até me dizer, mas isso aí não tem muita relação. Mas te liga, quem se culpa muito tem dificuldade de se elogiar. Porque quando a gente vai fazer um elogio sincero pra nós mesmos, o cérebro vai lá e puxa o histórico de alguma coisa errada que a gente fez e trava a gente. A gente acha que não tá merecendo receber aquele elogio. E daí ele ativa essa culpa de novo. Por exemplo, tu fala isso pra ti mesmo. Hoje eu consigo perceber que eu tenho mais força de vontade e sabedoria pra aprender coisas novas. Aí vem lá o teu cérebro, puxa o histórico, diz mentira. Tu sempre foi preguiçoso, sempre foi orgulhoso e nunca conseguiu ouvir muito as pessoas. Esse é o nosso inconsciente devolvendo aquela culpa que a gente guarda dentro de nós. Uma cruz que temos que carregar. Mas isso não é verdade. A gente, sim, errou ontem, pode ter feito algumas más escolhas, mas isso não define quem a gente quer ser hoje. Isso tudo ficou pra trás. Como eu gosto muito de dizer, eu não era tal coisa, eu estava tal coisa. Eu estava preguiçoso, mas eu não sou, isso não me define hoje. Tá bom. Por exemplo, se você tá vendo um canal com o tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui hoje, provavelmente o seu eu de hoje entende que quer fazer algumas mudanças, que quer olhar conteúdos que te façam pensar e refletir sobre algumas coisas. Então o teu eu de hoje, ele quer mudar. Talvez o teu eu do passado, ele não quisesse. Mas quem tu tá querendo se tornar, quer mudar. E é isso que muda o jogo. Por fim, eu entendi que eu não sou as minhas falhas, os meus erros. Eu passei por essas experiências que não me levaram para onde eu queria ir, mas que foram importantes para a formação do indivíduo que eu me tornei hoje. Eu aprendi com essas experiências e hoje, através delas, eu consigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque nada na vida é permanente. Tudo que a gente está vivendo aqui nessa existência é transitório. E já que a própria vida ela é transitória, por que a nossa visão sobre nós mesmos também não poderia mudar? Como fala o C.S. Lewis, que é aquele mano que escreveu as Crônicas de Nárnia. Você talvez não tenha ouvido falar dos livros, mas provavelmente o filme você já ouviu. Ele dizia algo mais ou menos assim: você não pode voltar e mudar o seu começo, mas pode começar hoje de onde está e mudar o seu final. E agora eu quero saber de você. Qual é a culpa que você carrega que tá te atrapalhando ou que tá te impedindo hoje de seguir em frente e conquistar as coisas que tu precisa conquistar? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual que é a luta que você tá travando em sua vida hoje. Você não quer isso. E no próximo episódio, nós vamos falar de um lugar no tempo, na verdade, uma direção onde tudo acontece na nossa vida. Mas, pra gente acessar esse lugar, a gente vai precisar soltar algumas coisas antes. Ou esse lugar vai virar uma prisão de incerteza e aflição na nossa vida. Ficou curioso pra saber que lugar é esse? Segue aqui comigo, cola no canal e se inscreva. Ativa o sininho para te saber quando eu lançar um vídeo novo. Faça aqui você também parte da nossa Ordem dos Agentes do Destino e torne-se uma folha ao vento fluindo na corrente do destino. E se esse vídeo fez sentido para ti, eu te convido a deixar o teu like e compartilhar com alguém que possa estar precisando ouvir essas palavras que você ouviu agora. Muito obrigado, eu te desejo uma ótima semana
e até a próxima.